Fala galera, brincadeira, aqui não é o Douglas Gonçalves. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, chegou a minha lapelinha. Eu vou gravar assim, porque do jeito que tava assim eu não tava gostando. E é basicamente isso. Então pode ter algumas variações de voz, mas eu vou tentar segurar sempre no mesmo lugar. Tá legal? Bom, esse vídeo aqui foi uma sugestão. Foi uma sugestão não, né? Vocês que pediram pra eu gravar ele, eu coloquei as opções na aba comunidade do canal. Inclusive, se você que está aí não vê a aba comunidade do canal, por favor, veja. Esteja ciente, olhe, observe, fique atento, porque é lá onde eu vou botar, sempre que eu tiver mais de uma opção de vídeo pra gravar, é lá que eu vou estar colocando pra vocês decidirem os vídeos que vão ser gravados, ou então eu vou estar colocando spoiler ou só interagindo com vocês mesmo e por aí vai, né? Bom, o tema do vídeo que vocês escolheram, né, é lidando com o fato de ser usado por Deus, que é algo que tem sido muito recorrente na minha vida nesses últimos dias, e graças a Deus por isso. Afinal, o padrão de vida de um cristão é ser diariamente usado por Deus de alguma forma, porque você está numa grande missão, amém? Mas para deixar de uma forma mais geral e mais genérica, vamos deixar o ser usado por Deus como você está pregando, você está cantando. Cara, é impressionante. É só começar a gravar que simplesmente tudo começa a acontecer. Meu nariz começa a escorrer, meu ouvido tranca, enfim, é isso. Loucura. Vamos lá. Ser usado por Deus numa forma mais genérica assim da coisa é você cantar, você pregar, você orar pelas pessoas na rua, você orar pelos doentes, pelos enfermos e por aí vai, né? E o fato de que isso tem acontecido muito na minha vida é muito bom. E eu vou falar sobre como foi essa experiência pra mim, né? Esse vídeo vai ser vídeo muito mais de uma experiência pessoal do que necessariamente algo teologicamente embasado, embora tenha Bíblia, porque tem que ter Bíblia, né? Mas isso é algo mais para compartilhar minha experiência mesmo, para ver se outras pessoas passaram por isso ou estão passando, né? Porque o fato é, gente, que nós não podemos ser usados por Deus e nós não vamos conseguir fluir nisso se nós não tivermos um relacionamento com o Espírito Santo. E essa é uma das primeiras coisas que eu quero falar. Por quê? Porque uma das principais coisas que acontece quando você é novo nisso, né, de ser usado, de fluir nos dons, de ser sensível à voz do Espírito, é justamente o fato de você não saber quem é quem. Você não saber quando é o Espírito Santo falando e quando é a sua carne. Ou então você tem muita dúvida sobre o que é para você fazer e se é para você fazer aquilo de certa forma, né? E isso é uma das coisas que eu passei muito e muito, e ainda passo, para ser sincero, mas agora é bem menos porque você vai tendo experiência, né? E também você vai tendo relacionamento, você vai sabendo distinguir a voz. Mas o que acontece? Nas primeiras vezes que Deus está te empurrando para fazer algo, né? Você fica meio apreensivo e com medo mesmo, porque você entende a importância daquilo, você sabe que aquilo não é brincadeira, mas ao mesmo tempo você não tem uma certeza, você não tem algo, uma convicção, você não tem algo no que se apoiar, porque você não sabe se aquilo ali vai dar certo ou não, né? E isso é um dos maiores dilemas, pelo menos que foi pra mim, né? Que era o fato de que, cara, talvez eu entregue aquilo que Deus tá me mandando entregar para aquele irmão, mas que seja totalmente errado, cara. Seja uma baita de uma besteira e eu vou estar falando abobrinha aqui pro cara. E esse é um risco que você vai ter que correr. E isso é uma das coisas que você vai aprendendo, principalmente numa caminhada com o Espírito Santo. Porque acho que uma das coisas mais belas de ser usado por Deus é justamente você ver que nada daquilo que acontece através de você não é por causa de você, né? Acho que isso é o que define toda essa questão de ser usado por Deus de alguma forma, né? Tudo aquilo que acontece através de você não é por causa de você. Se você ora por alguém e essa pessoa é curada, não foi por você que ela foi curada, foi por Cristo. E se ela não foi curada, paciência, Deus não quis, né? Então, e isso é uma das coisas que o Theo Hayashi ele fala muito e que eu concordo muito com ele, que é o fato de que se Deus está mandando você fazer algo, faça. Porque isso só vai trazer vantagens para você, isso só vai trazer benefícios. Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo de você orar para uma pessoa que está doente, está enferma, enfim. Se você orar por ela e ela for curada, amém, Deus foi glorificado.
Se você orar por ela e ela não for curada, amém. Seu ego foi quebrado. Bora pra outra. E assim você vai até acontecerem as coisas. Porque isso é algo muito importante para nossa geração, principalmente nós que temos as redes sociais como um tremendo de termômetro, que é o fato de que muitas vezes nós sermos elogiados por aquilo que nós, através do nosso relacionamento com Deus e através do nosso preparo espiritual e físico, nós exercemos com excelência, tá legal? Porque isso é uma coisa importante. Não é porque você é usado por Deus que você não precisa se preparar, muito pelo contrário, você tem que estar sempre pronto para que o Espírito do Senhor complemente a sua preparação, amém? Mas quando as coisas acontecem e Deus flui em tudo que você faz, é comum que os elogios venham. E tudo bem você ser elogiado, é bênção. Mostram que você está indo para o caminho certo. O que os elogios não podem fazer é fazer você desviar do caminho. Porque pode acontecer, mas em nome de Jesus não vai conseguir ninguém estar assistindo, mas pode acontecer de você estar fazendo as coisas estarem acontecendo, você está vendo que está dando certo, você começar a achar que é por você e não por Deus. E isso meio que vai tomando seu coração e vai te tirando do lugar de dependência. E o maior presente que Deus nos dá, nos fazendo participar daquilo que Ele está construindo, não é nós temos os resultados, nós temos os frutos, é nós estarmos nesse lugar de dependência. Porque o que a maioria das pessoas ou não entende ou está entendendo ainda é que o que é mais precioso quando você é usado por Deus não é você curar enfermos, você expulsar demônios, você tocar vidas e vidas pela palavra que você liberou, não é nada disso. O mais belo de você ser usado por Deus e a beleza por trás disso é justamente você estar num lugar inalcançável, que é o lugar da dependência de Deus através do relacionamento. Porque é incrível, porque todas as vezes que você está fazendo algo para Deus, você se sente totalmente livre. Porque você sabe que aquilo não tem a ver com você, aquilo não é por você e aquilo não vai parar em você. Então você faz sem peso, porque você sabe que independentemente do que aconteça, Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele será glorificado de uma forma ou de outra. E isso que é o mais belo. E isso é o que muitas vezes nós não entendemos e nós não temos culpa disso, porque muitas vezes nós simplesmente não temos o conhecimento. E Deus é um Deus muito prático. Então muitas vezes Ele vai te empurrar, literalmente te empurrar para coisas que você vai ter que fazer, que podem não dar certo, mas que você vai começar a entender o porquê não está dando certo. A primeira coisa, obviamente, é você ter um relacionamento com Ele, mas a segunda é você entender que você precisa estar em dependência de Deus. Você não precisa ser o melhor, o mais ungido, você não precisa pregar bem, você só precisa estar num lugar de dependência. E isso foi uma das coisas que me custou muito aprender, porque eu achava que era algo que eu podia fazer com a minha própria força, né? Eu podia estudar muito, eu podia orar muito, mas se eu fizesse as coisas, elas não aconteceriam se Deus não viesse, não é? E isso pode causar em nós algo muito ruim, que é o fato, que é o nosso sentimento de, como é que eu posso dizer? Não é impotência, desqualificação. Acho que é isso a palavra. Que é você dizer que você não é bom bastante, que você não é pra isso, que você é ruim, que você não presta. Enfim, vamos lá. Mas é você se diminuir, você se tratar com desprezo pelo simples fato de você saber que tem pessoas que são melhores que você, e de fato existem pessoas que são melhores que você. E isso é uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado, principalmente com os jovens, como eu, né? Com a nova geração e com novos convertidos. Quando nós colocamos eles para fazer algo, para estar na linha de frente, né? Porque servir, todos podemos servir na igreja, amém? Você pode chegar amanhã na igreja, se converter, se batizar, você já pode servir, porque a partir do momento que você serve o corpo de Cristo, você também está sendo servido. Mas nessas posições mais de linha de frente, mais na ação, que envolvem mais relacionamento e profundidade com Deus, nós precisamos tomar muito cuidado em principalmente construir a identidade das pessoas. A identidade delas está firmada totalmente em Deus. Porque, cara, ao mesmo tempo que
pode pender para um lado, que é de você ser elogiado e você achar que aquilo é por você, pode pender para o outro lado, que é das coisas não acontecerem, você não entender o porquê e você começar a se diminuir da sua posição de filho de Deus. E isso é algo muito perigoso e que realmente aconteceu comigo. E eu estou falando isso de algo pessoal meu. Por muito tempo eu não consegui nem fluir na igreja, no ambiente de cultos, justamente por não entender a minha identidade como um filho de Deus. Eu achava que os meus pecados, eles não poderiam me fazer fluir na presença de Deus, eles não poderiam me fazer adorar, eles me mantinham preso, me mantinham gelado, eu não sentia o Espírito Santo. Porque eu achava que eu era o pior dos piores, e de fato eu sou o pior dos piores, mas eu não entendia algo chamado graça, que justamente é algo que não vem de nós. Nós não merecemos. E mesmo assim, nós temos acesso. Então, o que eu diria para você, jovenzinho, jovenzinha, ou novo convertido, ou líder novo, que está começando a ser usado por Deus agora e será constantemente, ore muito, aprenda a contemplar esse lugar de dependência de Deus, porque isso é uma das coisas que agora eu tô começando a pregar com bastante frequência, né? E todas as vezes que eu vou pregar é meio que um misto de emoções. Porque, tipo, durante a semana eu preparo a mensagem e tudo, daí chega no dia eu começo a ficar nervoso, tipo, umas 2, 3 horas antes do evento, né? E daí uns 30, 40 minutos antes eu começo a ficar anestesiado, eu começo a ficar calmo. Porque o Espírito Santo começa a colocar no meu coração que aquilo que vai fluir de mim naquela noite, naquele momento, não vem de mim. Então eu me preparei, eu emprestei meu corpo, eu emprestei a minha devoção, a minha, como posso dizer, a minha devoção, o meu tempo, o meu esforço, as minhas lágrimas, o meu amor, a minha paixão. Mas agora quem vai fazer o poder de Deus fluir através das palavras de Deus, da Bíblia, é o Espírito Santo. Eu só vou emprestar e eu só serei um mensageiro. Ele irá fazer tudo. Então, quando você aprender a trazer esse lugar de dependência, não só enquanto você estiver fazendo algo para Deus, mas enquanto você estiver vivendo para Deus a sua vida, você vai começar a entrar em lugares muito mais profundos e afetivos em Deus. E você vai começar a ser reafirmado na sua identidade. Então, o que eu diria para você é: ore muito, conserve e gaste tempo num relacionamento com a palavra de Deus e com Deus. Aprenda a desfrutar e a contemplar esse lugar de dependência de Deus e não deixe isso subir para sua cabeça. Tenha sempre pessoas acima e melhores que você, sempre de olho. Sempre procure alguém que ou é muito usado em cura ou é muito usado na palavra de Deus, que esteja há mais tempo na caminhada para ficar te observando e para ver se você realmente não vai perder o controle, se você não vai perder a sua cabeça, se você não vai perder o seu coração, e esteja sempre disposto a estar disponível a Deus. Afinal, muitas vezes ele só procura alguém que esteja disponível, independente da capacidade, independente do preparo. Obviamente que você estar preparado vai te ajudar e muito, mas saiba que muito mais do que isso, Deus precisa de um coração disponível e faminto por ele, tá legal? Eu acho que basicamente é isso. Esse é um vídeo muito mais de experiência própria, de reflexão e ao mesmo tempo algo muito mais básico, feijão com arroz ali, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Deus tem falado muito comigo também sobre fundamento, edificação e sobre realmente estar escondido em Deus. E eu acho que nesses últimos minutos eu quero gastar tempo um pouquinho falando sobre isso, né? Principalmente na passagem, na parábola do homem que cavou a casa, que fez a sua casa na areia e na rocha, né? Lucas 6, se eu não me engano, vai trazer uma perspectiva muito boa, que havia um homem que havia cavado na areia e um que cavou o fundo e achou a rocha e construiu na rocha. E isso é algo que nós precisamos estar muito atentos e fundamentados na palavra de Deus e em Cristo. E não tenha medo de ser escondido por Deus nesse tempo, porque muito antes de você ser usado por Deus, Deus vai querer fundamentar você nas coisas certas. E isso é algo muito mais pro lado criativo da coisa que eu quero falar agora para os comunicadores, assim como eu, que é: não tenha medo de você ser escondido por Deus um tempo. Não tenha medo de, antes de você ser usado para fora, você seja escondido para dentro.
porque na maioria das vezes isso significa que Deus está te fundamentando na coisa certa. Apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, se eu não me engano, que ele já lançou o fundamento, que é Cristo para a igreja, e que nós precisamos nos apegar a esse firme fundamento. E de fato, a fase de fundamentação de uma casa, de um prédio, de uma construção, não tem nada para ser visto. Não pode e nem deve ser exposto a ninguém além dos construtores, que no caso é o Espírito Santo, Deus e Jesus, né? Porque nessa fase não acontece nada além de cavar mais fundo e quebrar pedras e pedras e pedras e ir colocando coisas, e colocando concreto e colocando ferro até que fique sólido e até que fique firme. Até que fique um firme fundamento. Então não tenha medo de ser escondido por Deus, até se você estiver sendo usado por Ele, porque na maioria das vezes Deus está fundamentando algo na sua vida. E nesse tempo de ser fundamentado, não fique preocupado em não ter uma palavra para compartilhar, em não ter algo para soar pelos quatro cantos, porque na maioria das vezes nós precisamos ser escondidos e fundamentados para que quando nós estivermos fundamentados na coisa, para que nós estivermos fundamentados no fundamento certo que é Cristo, nós possamos comunicar uma mensagem com autoridade e com intimidade. Então é isso, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Não fique com medo de errar, muito pelo contrário, erre sem medo. A igreja, na sua essência, é um lugar construído para pessoas falhas poderem errar e serem aperfeiçoadas todas juntas, sem julgamentos, apenas sendo edificados por Cristo Jesus. Tá bem? Lembrando, não fale nenhuma heresia, tá legal? Não é porque eu disse que você pode errar à vontade que você deve fazer isso de propósito, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que a mensagem tenha ficado clara. E é isso. Nos vemos por aí e até a próxima.